assuntos quentes, uma notícia que caiu agora há pouco, de Dias Toffoli, notícia aqui, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais do acordo de leniência do grupo da JIF, para a qual a sua esposa, Roberta Rangel, advoga. A decisão foi oficializada na manhã dessa quarta-feira, mas a íntegra do texto não foi divulgada. Foram 3 os pedidos da JIF deferidos por Toffoli. O primeiro, para ter acesso à íntegra das mensagens da operação, que trata do vazamento, né, das conversas entre os integrantes da Lava Jato, que é a operação spoofing. O segundo, e mais importante, é justamente a suspensão de todas as obrigações pecuniárias decorrentes, que são as multas do acordo de leniência entre a JIF e o Ministério Público. E o objetivo da empresa é tentar buscar a revisão e a repactuação ou validação do acordo. E, por fim, Toffoli autorizou a JIF a reavaliar também os acordos firmados com o Ministério Público Federal, a fim de corrigir, segundo ele, os abusos que tenham sido praticados, especialmente no que se refere à utilização de provas ilícitas declaradas imprestáveis no bojo dessa reclamação. Bom, vamos lá, vamos entender essa decisão aí do Dias Toffoli. Josias, começo com você. O que representa essa decisão do Dias Toffoli nessas investigações e que tem a ver, inclusive, com as investigações lá da Lava Jato? Representa uma desmoralização do sistema de controle e sistema judiciário no Brasil. O Dias Toffoli já tomou uma decisão, sempre decisões monocráticas, tomadas ali no recôndito do seu gabinete, sem dividir com os demais ministros. Ele já tinha tomado uma decisão muito controversa quando anulou o acordo de leniência da Odebrecht, que hoje está rebatizada de Novo Honor. Ninguém tem nenhuma dúvida quanto às perversões que a Odebrecht praticou ao longo dos anos. Eles próprios se entregaram, eles confessaram, eles devolveram dinheiro. Os seus cúmplices também confessaram. E não faz nexo você anular um acordo de leniência, que a leniência é a delação da pessoa jurídica, a delação da empresa. A empresa precisa reconhecer os seus crimes para voltar a fazer negócios com o Estado. Por isso existe o acordo de leniência. Aí o Dias Toffoli anulou isso com um canetaço que até hoje não foi submetido aos demais ministros da Suprema Corte. Agora ele suspende a multa, 10 bilhões de reais, aplicada contra a JIF. JIF é a holding da JBS, né? E essa também é uma empresa que confessou os seus crimes. Os irmãos Batista, Joesley e Wesley, sócios do conglomerado, que é hoje uma multinacional do setor alimentício, eles confessaram os seus crimes. O Joesley Batista se dispôs a grampear o presidente da República de então, o Michel Temer. E para reabilitar a logomarca, também eles tiveram que reconhecer os crimes, tiveram que firmar acordos de leniência. Desses acordos decorreram multas e devoluções de recursos desviados. E também, com uma canetada, o Dias Toffoli anula. E, neste caso, uma canetada que tem um link com a sua mulher, que atua num escritório de advocacia, que presta serviços à empresa. Então, é algo desmoralizante, Fabiola. É desmoralizante porque é feito de forma monocrática, sem uma palavra do Supremo, e o que é Supremo é a Corte, não o ministro, não a posição individual de um ministro. Isso compromete até a supremacia da última instância do judiciário brasileiro. E, em segundo lugar, é uma decisão deletéria, porque todo mundo sabe que a roubalheira aconteceu.
Então, essas decisões do Dias Toffoli, elas não têm o condão de passar uma borracha, de apagar a roubalheira. A roubalheira aconteceu, foi confessada, devolveram o dinheiro. Aí, agora nós vamos ter que evoluir para fases posteriores. Vai acontecer o quê? Vai devolver? Parte da multa da JF, que eles estavam discutindo, inclusive no âmbito da Procuradoria. Como não tiveram sucesso lá, foram ao Supremo. Vamos fazer o quê? Devolver o dinheiro que já foi restituído ao Estado? Muito complicado, Fabíola, mas no essencial, essas decisões que vêm sendo tomadas pelo Dias Toffoli, elas são desmoralizantes. Até o ex-procurador da Lava Jato, o deputado que foi cassado, Deltan Dallagnol, já até escreveu nas redes sociais a respeito disso, falando que no jogo do poder do STF, a decisão de Dias Toffoli reforça uma narrativa onde a corrupção encontra um refúgio seguro e a injustiça um Esse é outro obstáculo que não tem. a ser contornado. Fala, Esse é Josias. outro que não tem autoridade, né, Fabiola, para falar nada, né? O Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, eles com aqueles diálogos promíscuos que foram captados foram roubados dos seus celulares pelo o hacker lá, o Delgatti, e depois expostos, eles perderam a autoridade para falar sobre combate à corrupção, né? Porque, em parte, a Operação Lava Jato se desmoralizou, em boa medida, por conta da atuação promíscua entre juiz e procuradores, uma relação que não encontra amparo na Constituição, uma unidade que não poderia ter acontecido. Juiz é uma coisa, promotor, procurador é outra. Essa confusão resultou também na desmoralização da operação, que tem levado a essas decisões inaceitáveis de alguns magistrados. Ô, Thales, como é que você analisa essa decisão do Toffoli e a suspensão de uma multa, né? São 10 bilhões e 300 milhões de reais. E as pessoas falam, poxa, se houve corrupção, esse dinheiro tem que ser devolvido aos cofres públicos. E agora a suspensão da multa deixa a JF numa situação extremamente confortável, né? De não ter que pagar essa multa. É um absurdo. O Dias Toffoli é um ministro cuja presença dele no Supremo é muito colocada em dúvida. O professor Walter Mairovich, nosso colunista, já algumas vezes aqui falando, colocou o Dias Toffoli como não tendo preparo para ser ministro do Supremo. Mas nesse caso não é nenhuma questão de preparo, é uma questão que ele deveria ter vergonha de tratar de um caso com uma empresa para a qual a mulher dele preste serviços. Ele devia ter se considerado impedido, saído disso daí. Não, não, não vou me meter. Aí, além disso, ele vem e perdoa uma multa de 10 bilhões. Olha quanto o governo está sofrendo no Congresso para tentar aprovar projetos aqui de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 bilhões. Quanto está sofrendo para que o país tenha esse dinheiro, e o Toffoli vai lá e perdoa a multa de uma empresa para a qual a esposa dele presta serviço de advocacia. Falta um pouco de simancol aí ao nosso ministro do Supremo, né? Não faltou simancol nesse caso, mas mais do que isso, eu acho que esses casos deviam passar pelo Conselho Nacional de Justiça, por uma corregedoria. Não é possível, é uma decisão monocrática ainda por cima. Quer dizer, quanto tempo agora vai levar para o Pleno do Supremo analisar isso? O país está sofrendo na mão desse tipo de autoridade que não tem o menor respeito pelo dinheiro público, por nós, cidadãos. Ele não podia ter tomado essa decisão tendo em vista o fato da esposa dele. Eu nem digo se é certo, se é errado, o que há lá no caso da JBS. A princípio, eu acho um absurdo, mas nem digo isso. Eu digo que ele não podia tomar essa decisão. Ele tinha que se julgar suspeito. Só isso.